Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Papo Afetado. Esse é o episódio 2. Papo Afetado é um podcast do projeto do site O Poeta Afetado, que vocês já sabem que é uma grande engrenagem, uma grande startup de cultura, de arte. Você também está ouvindo esse podcast no Spotify. Então, se você está vendo pelo YouTube, dá aquela curtida. No Spotify também, por onde você estiver vendo, você, por favor, curta, compartilha, ativa o sininho, avisa seus amigos se você gostar do papo. Manda um feedback pra gente. Se não gostar também, crítica é sempre legal, sempre bem-vinda. Eu hoje estou aqui com os meus companheiros de bancadas, o Newton e a Marília, e eu queria começar com a Marília, porque eu sempre começo com as damas. Marília, o que te afetou essa semana? Assim, o que me afetou esse final de semana foi perceber, né, quando eu estava numa festa, que tem grupos ainda, grupos de quadrilhas juninas, se organizando para poder estar levando essa parte cultural para essas festas, porque há muito tempo não existia, né? Então isso para mim foi bem legal assistir isso. É bem legal mesmo, porque é uma tradição que parecia que estava acabando, e com a pandemia todo mundo parou, né? É uma tradição que é muito forte em alguns lugares fora do Rio de Janeiro, onde a gente está aqui, né? É bom também que esse ponto isso. Acho que bom que está voltando, porque resgata um pouco da nossa cultura, da nossa raiz, né? Da nossa miscigenação. Newton Oliveira, o poeta afetado, vive afetado. O que te afetou essa semana aí, Newton? Fala aí, galera. O que me afetou essa semana foi a questão de estar com um amigo, né? Encontrar um amigo depois de 5 anos, ele entrar em contato e falar assim, porra, quanta saudade, cara, a gente tá precisando se ver, bater aqueles papos que a gente batia. Então isso é muito bom, né? Reencontrar pessoas, principalmente amigos como vocês aí, que sempre é bom, sempre toca no nosso coração. Reencontrar uma pessoa realmente é muito legal, né? Quando você não fica muito tempo sem se ver, ou só vê só pelas redes sociais, né? Como até era o nosso caso aqui há pouco tempo atrás. Eu me afetei positivamente essa semana. Eu voltei aos estádios de futebol depois de 11 anos. Eu tinha me afastado por conta da violência, questão de torcida. Mas tem um cachorro aí, fiquem tranquilos. Até isso avisar para os ouvintes e para quem está assistindo a gente pelo YouTube, a gente está cada um na sua casa, né? E a gente está aí nesse. Pode acontecer qualquer coisa dentro de casa. Pode ser, daqui a pouco o meu vizinho toca um funk, o cachorro que late, eu também tenho um cachorro. Então, assim, sei que vocês vão relevar isso. Eu voltei aos estádios depois de 11 anos, eu estava falando, e por conta da violência, fiquei afastado. Achava um ambiente muito hostil, a palavra que está até na moda do futebol, mas era muito hostil, muito desconfortável também, muito caro. E depois veio a pandemia, né? E eu resolvi voltar, fui ao Maracanã. Eu não ia no Maracanã desde 2000. Na verdade, o Maracanã não ia desde 2009, 2010. Então, ele foi reformado para a Copa do Mundo, né? Superfaturado. Mas, assim, o que me deixou feliz não foi nem a questão do Maracanã, foi a questão de ver as famílias, mais ou menos igual a Marília falou aí, ó. As famílias, eu vi muita família no estádio, muita criança, muito adolescente, muita família, muito casal, sabe? Assim, e me deu uma sensação de estar num lugar seguro, diferente de 11 anos atrás, que não tinha essa sensação, né? No caminho, na ida e na volta. Então, assim, eu voltei de trem e voltei com muita família, com muita criança. Eu fiquei muito afetado com isso. Bom, eu queria já de cara saber, mas antes de saber o que afetou ele, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é autor, escritor de 4 livros, agora estou falando certo? 4 livros, é isso? Por aí. 4 livros sobre o tema de diversidade, debate do LGBTQIA+. Se eu falar alguma besteira, você me corrige, tá? Até porque a gente precisa ser corrigido o tempo todo, e eu estou aqui para isso, Jordan. Ele é autor, já participou de alguns programas de televisão, e é um camarada muito legal. A gente estava tendo uma conversa muito afetada aqui nos bastidores, e tomara que a gente consiga passar tudo isso para você. Jordan Lessa, seja bem-vindo ao Papo Afetado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Já de cara quero saber o que te afetou essa semana. E aí, galera, boa noite para todo mundo. Espero que estejam todos bem, saudáveis, seguros. E obrigado aí pelo convite. É sempre bom a gente estar nessa construção.
O que me afetou essa semana, como você estava falando de livro, né? Foi esse aqui, que foi um dos últimos lançamentos, o Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, ganhou o selo best-seller. Olha! Não, uma salva de Parabéns. palmas, por favor. Né? Isso aqui foi muito bacana. Esse livro tem 44 coautores, sim, top players do Brasil que falam de diversidade e em suas dimensões. Isso é que é legal, né? Porque a gente tem a temática LGBT, que é IP+, egresso do sistema penitenciário, migrantes, refugiados, mulheres, fala da questão da pauta racial, pessoas com deficiência, enfim, são 44 temas de forma abrangente. Caramba. E ele tem um mês lançado, e em um mês ele ganhou o selo best-seller, vai sendo distribuído aí para Brasil, Europa, Ásia e Japão. Então essa é uma coisa que não tinha como não afetar, né, Que gente? lindo! Parabéns, muito bacana. Eu tô afetado. Muito bom, muito bom. Eu tô afetado agora. Inclusive, me responde uma coisa, Jordan, fiquei curioso agora. O que um livro precisa, o que faz com que um livro ganhe esse selo? Lá na editora pela qual ele foi lançado, quando ele alcança a marca de 3.000 exemplares, ele já se candidata ao selo, e ele ficou 2 semanas na lista dos mais vendidos da Veja, se não me engano. Nossa. E aí já é candidato ao selo. Bem afetado. Afetou a gente realmente agora. Não é? Quem falou, geral. Foi um afeto bem grande. O Newton para quem tá vendo a gente pelo YouTube, o Newton tá mostrando ali o livro como o Jordan mostrou, mas para quem não tá vendo, né, porque eu tenho que me preocupar com isso agora, porque tem gente que só ouve a gente pelo Spotify, então mostra o livro de novo aí que eu vou falar o nome do livro e a editora Diversidade e Inclusão, o nome do livro é Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões. A editora, fala você, Jordan. Editora Literari, e qualquer coisa é só vocês mandarem um recado aí, que mandando o livro comigo tem a dedicatória aqui do autor. Mas se a pessoa faz como para comprar ele? Pode comprar direto comigo, manda um recado, entra em contato com o Poeta Afetado, pede pra gente, mas ela vai encontrar na Amazon, vai encontrar na Americana, vai encontrar em outras, e na própria editora. Legal. Então eu vou deixar aqui, em algum lugar aqui embaixo do vídeo, depois o seu contato, a sua rede social, mas também lá no site Poeta Afetado ou pelas redes sociais do Poeta Afetado. Vocês podem tentar o contato com o Newton, que recebe o livro que fica com dele. Vai chegar com vocês, a gente dá um jeito aí, qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu já vou ser o primeiro a solicitar o livro aí. Tô curiosa aqui também. É bem bacana. Por favor. Então, eu acho que talvez era legal você começar a falar um pouco aí desse livro. Qual foi a experiência de participar, então, né, desse aglomerado de autores e de temas, e mais ou menos sobre o que você falou. Então, quando o Luciano Amato, que é o coordenador, ele que coordenou a confecção desse livro, ele convidou os autores, e assim, como eu falei, eles são os top players do Brasil. Tem aí de Reinaldo Bugarelli, Ana Danagio, Ângela Castro, são nomes de muito peso, são CEOs de empresa que tratam da questão de diversidade. E aí ele me convidou para participar, e no primeiro momento eu fiquei assim, caramba, o que eu vou fazer no meio dessa galera? Né? Porque eu sou autor, sou escritor de outros 3 livros, né? Tenho aí algumas outras coletâneas que eu participo, sou citado em alguns outros livros, eu já estou nessa caminhada aí desde 2014. Mas foi uma surpresa, né? Se a gente está falando de afeto, foi uma coisa que me deixou tremendamente afetado quando eu recebi o convite, mas ao mesmo tempo aquela coisa de, cara, o que eu faço agora? Né? Porque eles têm uma fala mais técnica, uma fala mais empresarial, e eu vou mais pelo lado lúdico, pela coisa da vivência. E aí me veio a seguinte questão: a gente, quando ouve falar de pessoas transgênero, a gente escuta muito pouco sobre quem são essas pessoas, e principalmente quando a gente fala isso relacionado ao mercado de trabalho, né? E é sobre o que eu falo, é sobre o que eu escrevo. Então eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Então eu escrevi lá sobre homens trans e envelhecimento e mercado de trabalho. Coisa que no nosso país, né, a gente sabe que não é fácil envelhecer aqui para a população em geral, mas para a população LGBTQIAP+, e principalmente a população trans, isso é muito mais complicado. O acesso à saúde, acesso à educação, empregabilidade, se a pessoa precisa de uma casa de abrigamento, você não tem. E quando tem, a sua identidade não é respeitada. Então, o foco do capítulo que eu escrevi é isso, é envelhecer, lutar para envelhecer e ser quem se é. Legal, bem interessante. Jordan,
Tira uma dúvida minha aqui, cara. Tu sabe que eu sou o cara mais curioso do mundo, né? Eu tô sempre perguntando. Sou chato, né? Quando a gente fala de diversidade, assim, faz um panorama, cara. Porque quando penso em diversidade, me vem uma coisa à cabeça. Mas, assim, você que faz essa luta toda aí, que representa a gente, né? Quando fala representa a gente, tu representa o ser humano em si, né? E falar de diversidade em si. Porque aqui o livro é diversidade e inclusão, mas diversidade, eu queria que você, assim, dissecasse um pouco sobre a questão de diversidade. Cara, é muito interessante, né? Porque quando a gente fala diversidade, hoje em dia, as pessoas linkam logo com a questão da pauta LGBTQIAP+. Isso aí. Mas a diversidade não é isso. A diversidade somos nós. É tudo. É justamente o que esse livro traz, né? Porque nós somos diversos. E nós, como eu costumo dizer, que figurinha repetida não completa o álbum da humanidade. É a diversidade que completa esse álbum. Se você olhar aqui na tela, a gente está usando roupa de cor diferente, temos cor de pele diferente, e a gente está completando essa tela. Isso é diversidade. É você olhar para o outro e ver que ele é um complemento seu, e não um inimigo seu, não alguém que esteja competindo com você o tempo inteiro. Então, o livro, quando a gente fala de diversidade, é isso. É ver aquele ser humano que cumpriu o que ele tinha que cumprir no sistema prisional e agora está aí apto e precisa de uma oportunidade para trabalhar. Sabe? É entender a equidade entre homens e mulheres, principalmente em relação à empregabilidade. Por que que um tem que ganhar menos, sendo que ela tem uma jornada dupla, tripla de trabalho, e ganha menos do que o homem que vai trabalhar ali, saiu dali e acabou. Então é isso que a gente vem falando, né? Tem a diversidade nesse panorama abrangente. E tem a questão, aí a gente fala, dentro dessa diversidade, tem a questão LGBTQIAP+, que é a área por onde eu vou lutando aí. E que acaba abrangendo todo mundo também, né? Que eu falo sempre, o LGBT, ele é negro, ele é branco, ele é criança, ele é idoso, ele é PCD, ele é tudo. Toda essa diversidade, né? Toda essa diversidade que você falou aí. E é legal a gente ouvir isso porque, cara, tira a dúvida também, porque a gente se limita muito, né? O que eu falo, que a gente conversou nos bastidores, a todo momento é vendido algo que pra gente pensar, não, é um pensamento coletivo, na verdade, né? Uma consciência coletiva, cria uma consciência coletiva. Acabam limitando a gente de pensar também. Então, quando a gente fala de diversidade, eu acho que está aí tudo isso incluído. E é bom a gente ouvir de você que faz essa luta. Acho isso de extrema importância. Eu acho triste a gente ter que estar falando, né? Do tipo assim, respeitar a diversidade, sabe? Ter empatia quando tem que ser uma coisa tão natural. Falar do óbvio, né? Falar do óbvio, né? Porque desde que você é pequeno, se você vê uma criança, você vê que todas as crianças, elas são diferentes uma das outras, e elas respeitam a diversidade delas ali, né? E aí vai crescendo, vai perdendo toda aquela pureza, aquele respeito do ser humano, né? Então, assim, agora a gente chega na nossa idade, né, adultos, tendo que reaprender uma coisa que é tão básica. E ter que falar de uma coisa se repetindo, né? Porque falar de diversidade, como você bem falou, é uma coisa óbvia, é uma coisa é o ser humano. Nós todos somos diversos. E ter que ficar pedindo, né, para que as pessoas respeitem, né? É uma coisa tão assim, é necessária, muito necessária no momento atual, né? Mas é triste saber que mas não deveria ter que falar sobre isso o tempo todo, né? Marília falou uma coisa muito importante, né? Porque assim, ninguém nasce preconceituoso. A gente nasce, ponto. As coisas é que vão sendo construídas de uma maneira e que às vezes não vai pelo caminho que deveria, né? Que a gente gostaria que fosse. De você aprender a empatia desde pequeno, de você aprender a olhar para o outro e perguntar o que eu posso te ajudar, ao invés de olhar para te incriminar, para dizer que tinha que ser assim ou assado, você não tem direito a isso ou aquilo. Eu acho que seria bem legal. Eu não sei em que momento exatamente a gente se desconectou da verdadeira humanidade. Que a sensação que dá às vezes é essa, é que a gente vinha caminhando numa evolução humana e de repente desconectou e a gente está voltando, eu acho que até para antes da caverna, porque não é possível. Alguma coisa aconteceu aí. Se conectou. Cara, é interessante você falar isso, porque parece que realmente, não parece que a gente regrediu, parece que a gente mantém essa época da caverna, né? Porque quando a gente trata alguns assuntos, tu vê que
ou até pior do que essa época, porque lá não pensávamos da mesma forma, né? Não tínhamos essa capacidade. Então, eu acredito que talvez não temos nem nos conectado, na verdade, né, com essa questão da humanidade. Porque a gente tá vendo o que está acontecendo aí no mundo, né? E essa questão que a gente fala de respeito é muito importante, que não teria necessidade, né? Seria um processo natural. O Nelson Mandela, ele falava, justamente vocês estão falando aí, que o Jordan falou, que se a gente foi educado, que ninguém nasce odiando, então se a gente foi educado para odiar, a gente pode ser muito bem educado para amar, né? Porque ninguém nasce com esse ódio todo. E a Marília falou da questão do óbvio. Eu estava conversando com uma professora, né? Acabou que eu nem me apresentei. Meu nome é Gabriel Jota, inclusive meu nome mudou agora. Gabriel Jota. Agora é Jota. Gabriel Jota. É um nome artístico, olha, agora tem nome artístico. Gabriel J. Quest. Quase isso também, eu também não me apresentei. Você tem que falar também. Esqueceu também de falar que meu nome é Marília, mas eu também sou conhecida como Lila Machado. A gente na formalidade, né? Somos marinheiros de primeira viagem nessa brincadeira. Então, vamos lá. Lila Machado, eu não falei que você é autora do livro Os Sonhos de Lu na Cidade Alada. O Newton, que é autor do Poeta Afetado e diversos outros livros de poesia, 2 livros infantis. O Jordan Lessa, que também é autor de mais outros livros que a gente vai falar ainda nesse bate-papo. E eu, que sou professor, meu nome é Gabriel Jota, e eu estava conversando com uma professora essa semana, e ela me dizia assim, porque com esse retorno da pandemia, os alunos estão com muita dificuldade de aprender, e às vezes tem dificuldade de aprender o óbvio. E a professora falou assim para mim, olha, o meu professor de faculdade, ele sempre diz, o óbvio é sempre para ser dito. Pode parecer cansativo, então o óbvio tem que ser dito o tempo todo para se confirmar. É a questão da diversidade, né, que você está falando assim, é óbvio que a gente tem que respeitar, é óbvio que todos são diversos, que todos são diferentes, é só você parar e olhar para o mundo à sua volta, que você deve ver que nada é igual, nem as pessoas que estão na sua casa são iguais a você. Então, assim, é óbvio que se existe uma diversidade mínima que seja, ela tem que ser respeitada, mas a gente tem que falar o tempo todo, né? A gente tem que ter projeto de lei, a gente tem que falar, a gente tem que brigar por isso, porque é óbvio, é uma coisa óbvia, cansa, mas é óbvio. Só um adentozinho, o óbvio não foi sobre a diversidade, mas sim sobre o respeito. O respeito mais óbvio ainda. Sim. Eu vi você falando sobre essa questão do livro aí que você colaborou, né, com a escrita, e da questão das pessoas trans e LGBT no mercado de trabalho. Eu fico observando muito que existe também uma estereotipo. Agora pegou essa palavra. Um estereótipo, né? O professor é você, cara. Daí a gente vai para mais fácil. Estereótipo. Existe um estereótipo. Avisa pra galera que isso aí é água, hein? Porque você tá com a garrafa na mão, não conseguiu falar uma palavra, né? É água, hein, gente? Diferente, né? Estereótipo, assim, porque a pessoa trans, ela só pode ter um determinado tipo de emprego. Ou mexendo com estética, ou no carnaval, ou isso. Então existe ainda um bloqueio, né, na sociedade, no mercado de trabalho como um todo, de enxergar essa diversidade, né? Pessoas são pessoas, só tem coisa que só homem pode fazer, ou só mulher pode fazer, aí a mulher não pode dirigir um ônibus, aí o homem não pode fazer isso. Então, na verdade, respeitar a diversidade, também respeitar essa diversidade no mercado de trabalho, que eu acho que, no caso da luta de vocês, é muito mais difícil dentro de uma bolha, por exemplo, que eu vivo, né? A gente tem conseguido avanços importantes, né? Porque hoje a gente tem, assim... Primeiro, é importante a gente falar que... Vamos falar de Brasil, né? Que as pessoas viram a novela da Globo, da Força do Querer, aí tem gente que acha que essa coisa de ser trans começou com a Glória Pérez na novela da Força do Querer, né? Só que isso não é uma realidade. Nós temos aí... Pra você ter uma ideia, a primeira pessoa trans, travesti, brasileira, ela era uma pessoa que foi escravizada em 1591. Ou seja, a nossa primeira travesti era uma mulher negra, que obviamente sofreu lá as consequências da época da Inquisição, quando ela foi descoberta. Então, 1591, época da escravidão, tem-se notícia de termos Chica Manicongo, a primeira travesti brasileira. De lá para cá, a gente está em todos os lugares, as lutas sempre aconteceram.
horas mais escondidas, mais veladas, né? Porque o Brasil, infelizmente, ainda é o país que mais mata a população trans. Em segundo lugar vem o México. E, hipocritamente, também é o país que mais consome pornografia trans. Nós somos um Brasil bem complicado, né? Um país bem complicado. A gente fala que o brasileiro não é racista e, no entanto, não é isso que a gente vê. Da mesma forma acontece com a questão do preconceito em relação às orientações sexuais e identidade de gênero. Mas a gente vem tendo alguns avanços a partir do momento em que hoje nós temos delegadas trans, nós temos professores e professoras trans, nós temos policiais, não só na Força de Segurança, a Guarda Municipal, mas Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Então a gente está ocupando... Não militar também. Militar também. Militar, temos aí Bruna Benevides, Bianca Figueira, que são minhas amigas pessoais. Então nós estamos em todas as áreas. E isso tem feito uma mudança muito grande nas outras áreas. Aí tem a questão do estereótipo, como você falou, que a gente se volta muito para a questão da travesti. Importante lembrar, é sempre a travesti. Né? Porque quando se fala em travesti, primeiro que esse é um termo nosso, é um termo latino, é um termo brasileiro. Não existe a palavra travesti em outro país. Isso é nosso. E quando se fala nisso, se pensa sempre naquela que está à margem da sociedade. Mas não se procura saber por que ela está lá também. Porque quando você vê uma travesti na prostituição, se joga pedra. Mas nunca ninguém parou para perguntar por que ela está ali. Por que 90% da população travesti se encontra na prostituição não gostaria de estar lá? Mas é pela falta de acesso à empregabilidade. E tem muita gente que não tem a educação formal e quando é expulso de casa, que é o que infelizmente acontece com a maioria da população LGBT, vai para a rua, e aí o que ela tem em troca? Como é que ela se mantém? Como é que ela come? Como é que ela vive? A única coisa que ela tem como moeda de troca é o corpo. Mas a maioria, 90%, isso dito pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, não gostariam de estar lá se tivesse uma outra oportunidade. E aí a gente pega, nesse caminhar de luta, por exemplo, nós temos a Márcia Rocha, que se identifica como travesti, e é advogada da OAB São Paulo. Sabe? Nós temos tanto a Bruna Benevides quanto a Bianca Figueira, porque entre mulher trans e travesti, a diferença, nós não temos condição de dizer qual é a diferença. Só elas podem dizer. Então, toda vez que alguém me pergunta qual é a diferença entre uma mulher trans e uma travesti, eu sempre digo, você tem que perguntar para uma delas. Porque se tornou uma condição política. Porque você dizer que uma travesti está na OAB, que uma travesti está nas Forças Armadas, que uma travesti é professora de universidade, como a Dani Balbi, e tantas outras, como a Érica Hilton em São Paulo, são vereadoras e tudo, é uma forma de tirar esse estigma dessa pessoa, dessa palavra travesti. E a mulher trans, quando ela fala mulher trans, parece que está meio higienizada a coisa. Então se tornou um posicionamento político. E aí as coisas vêm melhorando, elas vêm ainda tem muito para caminhar, é claro, num país aí com 11% de desemprego, você imagina o que sobra para uma pessoa trans. Tem a questão das empresas estarem percebendo como é interessante essa diversidade, porque é criatividade. Eu me lembro que a primeira vez que eu dei uma entrevista na minha vida foi em 2011, e foi para falar exatamente sobre a pauta de carnaval. Porque as pessoas trans, travestis, elas são lembradas, tanto homens quanto mulheres, na época de carnaval. Elas são lembradas quando é para ser maquiador, quando é para colocar uma roupa que chame mais atenção. Então é o fervo, é aquele momento, acabou aqueles dias de carnaval, é como se essa pessoa não existisse. Agora as pessoas estão começando a entender que essa criatividade toda dentro da empresa faz uma grande diferença. E aí ela entende que ela tem essa pessoa como colaboradora, ela atinge um nicho de clientes também especial, porque está vendo que aquela empresa é uma empresa inclusiva, e isso faz com que ela melhore, inclusive, no mercado, né? Então agora está tendo essa visão. Ainda temos muito para caminhar, mas estamos caminhando, já foi bem pior. Que é interessante, né, falar desse estigma aí que o Gabriel citou, até que quando nós nos conhecemos, você contou a sua história. Para mim, assim, processo natural. Você falou, sou um homem trans, né? Aí, para mim, cara,
E o amigo saiu de lá impressionado. Falou, cara, o que é isso? Eu falei, pô, cara, pesquisa depois, mas assim, o indivíduo em si é muito ignorante para essas questões, porque às vezes não alcança, né? Não alcança a pessoa porque ela não tem essa humanidade. Então acaba não alcançando. Porque, homem trans, mulher trans, a travesti. Então, essas nomenclaturas, muita gente não alcança isso, não sabe o que é. Então, isso acaba estigmatizando e nos tornando mais ignorantes ainda, pelo fato de ouvir tanta palavra. Quando a pessoa não sabe, né, mas ela procura entender, procura conhecer, procura saber, ainda tá tranquilo. O problema é quando ela não sabe e ela joga pedra numa coisa que ela nem sabe. Essa que é a Nem grande procura questão. saber, né? Nem procura Acaba saber. tendo essa consciência coletiva, né? Porque faz o que outros fazem. Pois alguém disse uma vez que toda unanimidade é burra, né? Então isso aí a gente está vendo bem quanto. Nelson Rodrigues, a gente está vendo. Eu ia perguntar, Fala, te perguntar, Jordan, assim, tá falando muito sobre essa questão, né? E queria que você falasse um pouco do seu primeiro livro, né? Eu Trans, porque aí fala justamente dessa sua trajetória, né? O Eu Trans foi o primeiro livro, vou até mostrar a capa dele aqui. Ver se dá para ver direitinho. Eu Trans, a Alça da Bolsa, Relatos de um Transsexual, que foi pela editora Metanoia em 2014. Esse livro, quando eu escrevi, ele foi para encerrar um ciclo, porque foi no momento em que eu me reconheço como sendo um homem trans e estou ali pesquisando, estudando, entendendo, para ver se eu realmente tomaria a decisão de transicionar, de usar das tecnologias que estão ao meu alcance para fazer as modificações que eu queria. Mas eu precisava encerrar um ciclo de histórias do passado, de fazer as pazes, uma catarse. Eu precisava fazer isso, né? Então, escrever foi isso. Eu botando isso no papel e jogando isso fora para que eu realmente não trouxesse essa bagagem para aquele Jordan que estava começando a surgir. Então, o primeiro livro é isso. Eu falo ali desde as minhas origens, que até então eu não sabia quais eram. Eu só fui descobrir realmente as minhas origens no outro livro, no Missão Vencer, já em 2016. Então, nesse primeiro, eu falo do que eu conhecia como origem, falo da infância, né? É importante dizer que as pessoas sempre questionam, mas criança não sabe, criança não isso, criança não aquilo. Bom, eu fui uma criança que até os 9 anos de idade eu não me via diferente dos outros meninos. Eu era um menino como os outros meninos até os 9 anos de idade. Por quê? Porque a gente não tem barba, a gente não tem pelo, a gente não tem seio e ninguém fica olhando um a calça do outro. Se andava de bicicleta, jogava bola, soltava uma pipa, não gostava de vestido, não gostava de calcinha, né? Aí o pai e a mãe quer que você brinque de um jeito, se sente de um jeito, você nem sabe por que eles estão pedindo para você fazer aquilo. Porque a gente não tem noção do que é exatamente. Né? Mas você tem que botar um vestido. Mas por que eu tenho que botar um vestido se eu não gosto de vestido? Aí eu tirava tudo. Mas eu realmente não sabia. Eu só fui começar a perceber essa diferença quando a gente começa a entrar na mudança de corpo, começa ali a entrar na pré-adolescência e começa a mudar uma coisa e outra, os hormônios começam a gritar, e aí começam os questionamentos, e foi aonde eu me percebi diferente dos outros meninos. E aquilo para mim foi um choque. Eu falei, como assim não sou um menino igual aos outros? Né? E aí a gente vem caminhando, aí tem a época, aí vai pro colégio, aí chega no colégio, eu não brincava com as meninas porque eu parecia menino. E eu não brincava com os meninos porque eu era menina. Ou seja, eu não brincava com ninguém. Você não tem aquele grupinho. Tinha trabalho de grupo. Trabalho de grupo. Pô, todo mundo se juntava, chamava os coleguinhas, fazia o grupo, eu sobrava. Com quem fazia o trabalho comigo? A professora. Vocês são professores, vocês sabem como isso é ruim. E aí você vai crescendo, por isso que dar atenção às crianças é muito importante. Deixa a criança ser criança e deixa ela se manifestar como criança, sabe? Porque milhões de coisas podem acontecer nesse caminhar. Mas aquilo ali que estava acontecendo, ninguém percebia e eu estava vivendo e estava sendo excluído e contava para as pessoas e as pessoas não entendiam e só me cobravam um outro posicionamento. Isso foi muito ruim, porque aí acarretaram uma série... É bom lembrar que a gente está falando isso, eu nasci em 67, a gente está falando da década de 70, 1970, 1980. Então a gente vivia uma outra conjuntura social, né, onde isso tudo era visto como doença, era visto como se a família tradicional brasileira
não tivesse educado direito, né? E assim, eu achei que a gente não fosse viver isso nunca mais. Mas, enfim, é o que se tinha naquela época. E não era só porque era uma criança. Todas as pessoas diferentes, uma pessoa com deficiência, você botava no manicômio. Uma pessoa que era diferente, você botava no manicômio. Uma pessoa negra só serve para ser empregada doméstica. Era assim que se vivia. A mulher, para trabalhar fora, só se o marido concordasse. E estudar, nem pensar, porque a mulher vai estudar para quê? A gente sabe que a luta era essa. E a gente não tem noção de quantas pessoas abaixo disso que a gente via, desse verniz, sofriam profundamente. E aí você vai crescendo e você se torna um adulto que, assim, a maioria das pessoas, pelo menos algumas que eu conheço, tem aquela turma de colégio que formou junto, tem aquele que estudou, fez o ensino médio contigo, aí, pô, encontrei fulano que estudou comigo, fez a faculdade e tal, e uma pessoa trans. Você vai encontrar com quem? Quem você trouxe dessa sua vida para você contar essa história junto? É muito complicado, e isso deixa uma lacuna muito grande. Então, o primeiro livro, ele vem contando desses acontecimentos, né, até 2013, que é quando eu conheço o João W. Nery, que é o primeiro homem trans brasileiro operado em 1977, em plena ditadura. Ele faz a transição corporal dele, ele tira novos documentos, e ele era daqui de Maricá. É muito amigo de Darcy Ribeiro, e aí ele faz essa transição toda e perde os títulos que ele tinha. João era psicólogo, professor de psicologia na faculdade, ele perde todos os títulos, perde toda a vida acadêmica, porque naquela época você não podia trocar os documentos como a gente pode hoje, e ele faz essa mudança, passa 30 anos escondido, porque o que ele faz na época era considerado crime, ele espera passar 30 anos, prescreve para ele voltar a aparecer. E ele volta a aparecer em 2011, num programa de entrevista da Gabi. E depois que isso tudo passa. E aí, quando eu o conheço, que eu me reconheço também como sendo uma pessoa trans, eu começo a estudar sobre tudo isso, procurar saber, conhecer gente, e aí surge o livro e eu termino o livro assim, no conhecimento com o João. Numa futura mudança, não. Porque aqui nessa capa, se vocês conseguirem ver direitinho, essa pessoa aqui não tinha feito transição nenhuma. Isso aqui sou eu antes de qualquer coisa. Eu já era uma pessoa muito masculina. Tanto é que hoje eu encontro com algumas pessoas e falo assim, pô, tô muito diferente. Você não, você só engrossou a bola, perdeu o cabelo e criou barba. E essa sempre foi assim. E é muito bom ouvir isso também, porque isso como você falou, né, e se livrar de um pouco dos traumas, né, que as pessoas, nós somos traumatizados a vida toda, né, aí chega na fase adulta, fala assim, mas por que eu sou assim? Porque tu traz isso de infância, os nossos pais criam isso, como a Maria falou aí, e você falou, a gente não pode ser criança, você tem que brincar de carrinho, ela tem que brincar de boneca, pô, deixa eles escolherem, ele tem que vestir azul, ela tem que vestir rosa, cara, eu gosto de usar rosa. Então, o que a gente tem? O que a gente constrói, né? É o que eu falei, eu acho que não é uma questão só de educação, é uma questão de humanidade. É a gente realmente religar, né? Que eu até brinco com você, essa amizade que a gente tem, quando as pessoas falam assim, o Jordan para mim é uma pessoa iluminada. Por tudo que ele passou, ainda consegue se doar e lutar pela vida de outras pessoas, não é fácil. Não seria fácil, né? Mas você acaba se doando, né? Porque você passou e você entendeu aquele processo ali. E muitos também não conseguem nem entender o que estão passando. Porque a sociedade... Eu falo sempre, não é porque eu fiz que o outro vai conseguir, mas é uma maneira de mostrar que há uma possibilidade de você ressignificar tudo isso, porque o mundo, ele não vai te estender a mão. Não adianta você ficar sentado num cantinho esperando que alguém vá lá e te levante, não. É você que tem que levantar e você que tem que fazer. Então, assim, não é porque eu fiz que você vai fazer, mas há uma possibilidade de você ressignificar o que não foi bom, o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. É isso que você tem que pensar, sabe? Porque todo mundo passa. Como diz Shakespeare, né? Ele fala que o mundo não vai parar para você recolher os pedaços do seu coração, né? Exato. E o mundo não para. O mundo não vai parar porque o Jordan está sofrendo, porque o Newton está sofrendo. Não, porque a Marília está sofrendo. Vai passar. E as pessoas não vão enxergar isso. Esse livro é de utilidade pública, né? Provavelmente dos dois lados. Esse livro é de, assim,
é de uma necessidade. Acho que todo mundo teria que estar lendo esse livro, uns para se reconhecerem ali, para poder perceber que não estão sozinhos, porque muitas pessoas acreditam que ainda se veem muito sozinhos, porque se vivem isolados, né? Muitas pessoas ainda têm medo de como vai ter a reação da família, dos amigos, e acaba se fechando numa ostra, achando que só aquilo ali acontece com eles, né? E utilidade pública também para as pessoas que fazem esse pré-julgamento, esse preconceito de achar que é um modismo, que a pessoa simplesmente quer porque viu uma televisão, viu uma novela, que a novela influenciou, e não é isso, sabe? É muito triste a gente chegar numa sociedade e perceber que a pessoa se reconhecer e se querer se mostrar, porque é um direito de si, né? E não poder, porque as pessoas têm um preconceito, porque não pode, porque identifica aquilo como uma doença. Então, assim, é de utilidade pública. Eu já tive cada feedback, assim, incrível de pessoas que leram o livro, não só da temática LGBT, mas fora, de compreensão de mãe e filho, de irmão. Eu já tive muito feedback legal. E o papel é esse mesmo, é as pessoas entenderem, né, que a gente hoje escuta, mas é uma opção. Não, gente, para pensar no que você está dizendo. Ninguém opta por ser apontado, por correr risco de morte, né, por não ter acesso ao básico que você tem. Você vê que hoje uma grande questão das pessoas trans é ir ao banheiro. Quem opta por não ter o direito de ir ao banheiro? Sabe, de ter uma coisa básica. Então, não é uma opção, você é e ponto. Uma vez um colega me perguntou num curso que a gente estava fazendo, ele, depois que terminou a aula, ele chegou e falou assim: Jordan, Lessa, né, meu nome no quartel é Lessa, por que você escolheu ser assim? Foi a primeira vez que eu escutei essa pergunta de uma forma tão incisiva. Aí eu olhei para ele, falei, pô, o que eu vou responder para esse cara? Aí eu falei assim, me diz um negócio, quando foi que você escolheu ser quem você é? Ele, como assim? Quando é que você escolheu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a altura que você ia ter? Não, pô, em momento nenhum eu escolhi assim, eu nasci assim. Eu falei, pois é, eu também. Não tem uma explicação você dizer por que você é assim. Você é e ponto. Sabe, eu não sei hoje, a gente está vivendo um momento bastante tenso, as coisas estão acontecendo, eu achei que não fossem acontecer novamente, mas infelizmente estão aí. Mas parece que as pessoas não param para pensar no que elas estão dizendo. Elas só estão dizendo. Ninguém procura realmente saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente é de uma fonte confiável. Né? Pessoas aí que são formadoras de opinião, que são pais e mães de pessoas LGBTs, falando contra os LGBTs. Falei, cara, ele está falando contra a vida do próprio filho, da própria filha. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe, que amor é esse incondicional de papai e mamãe? Ele é incondicional enquanto estiver dentro das minhas condições, né? Porque a hora que sai da minha condição, o amor some. Então a gente está precisando falar de amor, a gente está precisando de amor no mundo. Menos julgamento e mais amor. Porque na realidade, o que eu faço na minha vida pessoal, o que você faz na sua, o que qualquer um aqui faz nas suas vidas, não vai interferir em nada na vida um do outro. Porque você está fazendo na sua vida pessoal, gente. Então eu não sei que preocupação é essa, com coisas tão mais sérias acontecendo por aí, e que a gente podia estar canalizando as nossas energias para resolver problemas graves na humanidade. Ao invés de ficar preocupado com quem dorme, como é que veste, como é que se chama, quem é a pessoa. Isso para mim é... Eu ia falar exatamente isso. Era uma preocupação que a gente não precisava ter, até porque é uma condição, né? Você falou num ponto aí que eu lembro de uma vez ver um desses vídeos na internet exatamente sobre isso. E aí a pessoa perguntava lá qual era a orientação, né? Aí, tipo, você é hétero, você é sexual? Aí a pessoa, sou hétero. E quando você escolheu ser hétero? Aí a pessoa não sabia o que responder. Como assim? Quando que eu escolhi? Né? Porque é uma pergunta que a gente acaba fazendo, a galera faz como se um amigo fez aí pra você, né? Eu quero ser isso, não quero ser aquilo, né? É isso, é assim, esse assado, e talvez a partir daí que falte a questão da conversa, do diálogo. Às vezes a gente encontra pessoas maravilhosas como você, que consegue aí explicar, falar, debater, ou no caso, eu não sei como é que foi a reação do seu amigo, mas às vezes tem pessoas que não estão do lado de cá, né, tá abertas assim a ouvir, tá aberto só a apontar, entendeu?
E talvez seja por isso que você está falando aí do momento que a gente está vivendo, que você achou que a gente não ia viver mais, Sim. que a gente começou a apontar muito mais e não sentir vergonha de apontar e de realmente se preocupar com o que o outro faz ou deixa de fazer, quando a gente tem muitas pautas que seriam maiores, mas essa é uma pauta importante. Eu acho que vocês, por mais que você fale assim, existem coisas importantes, mas a pauta de vocês é muito importante. A pauta da diversidade, a pauta de qualquer discriminação ou preconceito é importante e é aquilo que a gente estava falando ali do óbvio. O óbvio tem que ser dito, né? É importante, Sim. eu tenho que aceitar o outro como diferente, pronto e acabou. Até porque eu falo isso com alguns amigos meus que infelizmente ainda pensam dessa maneira, e às vezes alguns alunos, né? Eu falo assim, cara, se todo mundo fosse igual a mim, o mundo ia ser chato pra caramba. Todo mundo é vascaíno, gordinho, professor. Você não ia ter nenhuma outra torcida, entendeu? Então, a gente tem um padrão de vida e a gente quer que as pessoas sejam como a gente. A gente só aceita na nossa bolha aquela pessoa que é igual a gente. E aí tudo que é diferente a gente empurra, né? Principalmente na escola. Mas é interessante ouvir isso também, porque a gente só sente quando afeta a gente, né? Sendo redundante do papo afetado, quando afeta a gente. O meu filho, quando falou para mim, pai, que ele ficou com medo de conversar, né? Que eu sou um troglodita, vamos dizer assim, eu sou um tanque de guerra. Até parece. Ele conversou com a minha esposa e veio falar para mim. Ela falou assim, conversa com seu pai, você não quer conversar com seu pai? E chegou, ele veio logo direto, né? Pai, eu sou gay. Eu falei, eu já sabia. E aí? Sempre soube. Porque é o que o Jordan falou. A pessoa que tem pelo menos um cerne, ela vê a criança, ela observa a criança. Então, observar o meu filho. É o teu fruto, cara, que tá ali. O meu maior medo era o medo social, né? Desse preconceito, da agressividade do outro indivíduo. Eu cometi muitos erros falando sobre opção sexual, ele me corrigindo, e eu continuava falando aquilo ali. Então eu falava para ele, cara, o único medo que eu tenho é a sociedade, não é você. Eu vou continuar amando você é meu filho, cara. Não importa a sua orientação que você vai escolher para sua vida. Me afeta diretamente por ser pai, me afeta. Porque a gente pensa mil coisas, mas fala assim, poxa, mas em primeiro lugar, é um ser humano, é meu filho. Como eu amo qualquer ser humano, mas ele, é um pedaço de mim. Então eu vou deixar ele de lado? Não. Eu vou estar do lado dele. Se alguém encostar a mão nele, vai conhecer o verdadeiro Newton. Mas a gente acaba cometendo esses erros também que os outros cometem, né? E é bem interessante isso. A gente poder pensar sobre... Você falou exatamente, agora que eu lembrei. O vídeo era exatamente assim. Então, a pessoa começava perguntando pro outro, qual é a sua opção sexual? Né? E a pessoa falava, eu sou heterossexual. Aí a pessoa falava, então quanto que você optou por isso? Né? Porque já que é uma opção, em algum momento você optou. Aí a pessoa tomava um choque. Não, como assim eu optei? Não é? Até para quebrar esse estigma. Cara, a gente tá vivendo um momento tão louco que você falou em vídeo. Outro dia eu vi um vídeo que não tem muito a ver, mas a pessoa perguntava assim, se seu filho usasse H2O, o que você faria? Aí a pessoa, Deus me livre, é um absurdo, eu não sei o que eu faria com ele se ele usasse uma coisa dessa. Você vê como é que as pessoas são doidas. A pessoa já quer reagir, né? A pessoa já tá pronta para bater. Aí ela via outra pessoa passando assim, a senhora só tá passando aqui, a senhora já viu seu filho alguma vez usando H2O? Não, meu filho não faz essas coisas, meu filho anda em boas companhias, ele não faz essas coisas não, porque ele foi muito bem criado. Aí passava uma outra pessoa, não, Jesus condena isso. Aí você vê que as pessoas falam, entendeu? O negócio tá assim, saindo. Não pensam no que estão falando. Não. O Gabriel falou, a pessoa é muito reativa, ela não pensa no que ela fala, ela vai lá e reage só. É muito doido, cara. Existe uma preocupação de fato, eu entendo quando que o Newton fala sobre a preocupação social, né, dessa questão toda, os números mostram que realmente, como você falou aí, nós somos o país que mais mata, não é? E a expectativa de vida de uma pessoa trans, ela acaba sendo menor, né? 35 anos. O IBGE, na última pesquisa aí, falou que a gente passou de 74,5 para 76,5, uma coisa assim, e a de uma pessoa trans é 35 anos. Mas a gente também está quebrando essa barreira, né? Eu tô com 55, sou pai, sou avô,
sou servidor público e tal. Tem outras pessoas em Janari, outras pessoas que estão quebrando essa barreira. A minha grande preocupação, e aí é o que a gente chama da morte civil, né? Que a gente morre quando morre fisicamente, existe a morte civil também quando você tem a negação de direitos. Isso é muito sério. Porque eu fico pensando, um cara agora com 20 anos que está se reconhecendo trans, e aí a expectativa de vida de uma pessoa trans é 35. Então para que eu vou estudar, para que eu vou trabalhar, para que eu vou me preocupar, se daqui a 15 anos, no máximo, eu já não vou estar existindo mais? Você tira o sonho da pessoa, você matou aquela pessoa. Né? Existem outras maneiras de estar morto. Então isso me preocupa muito. E eu acho que é por isso que as pessoas às vezes têm, de uma maneira pejorativa, falam assim, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Aí eu falei esses dias, vamos pensar, uma formiga consegue carregar, eu acho que 10 vezes mais do que o peso dela própria. E elas são uma organização incrível. E os cientistas já comprovaram que existem mais formigas no mundo que seres humanos. Então fazer um trabalho de formiguinha é maravilhoso. Porque se as formiguinhas se juntarem, elas vão fazer uma mudança incrível. É grandioso, né? É um trabalho grandioso. Com certeza. Por aí. Jordan, é assim, você também fez um livreto, né? Quem Somos? Fiz o Quem Somos, que está como e-book, está na internet. Esse foi independente, sim, que foi uma maneira de dar algumas informações assim sobre legislação, uma pincelada, né? Porque o que acontecia? Eu sou palestrante, então eu vou fazer uma palestra e falar sobre a pauta específica trans. E aí, em alguns lugares, acontecia da pessoa no final me chamar assim, vem cá, me explica direito, como é que é um homem trans? Eu não entendi ainda. Eu falei, gente, eu estou 1h30 falando aqui, ela não entendeu? Então eu vou dar por escrito, que é para ver se a pessoa grava. Quem somos, sai daí. Desenhar, é necessário, mas é necessário mesmo. Eu estou pensando em escrever um próximo, que vai ser pela Afeto, que é mais ou menos isso, é falar da questão do letramento, sabe, falar dessa história, mas falar de uma maneira que é feito para pessoas leigas. Porque a luta LGBT no Brasil, ela já tem aí uns 43 anos. E a galera que está dentro dessa luta, está dentro desse universo, comete, no meu ponto de vista pessoal, comete um grave erro de achar que todo mundo já sabe tudo. Sabe? Mas é impossível que ele não saiba o que é nome social, é impossível que ele não saiba o que significa LGBTQIAP+, é impossível que essa pessoa não saiba isso, não saiba aquilo. Não sabe. Não sabe. Sabe por quê? Porque eu falo sempre... A gente vive dentro de bolhas também, né? Exato. E assim, eu tenho a necessidade que você saiba, mas essa necessidade, ela é minha. Ela não é sua. Ela não está dentro do seu universo. Você está preocupado com outras questões. E está tudo certo. O importante é que a gente faça esse link para que passe a ser uma necessidade nossa. Eu preciso que você saiba e você queira saber. Eu acho que esse trabalho que eu me proponho a fazer é nesse sentido, sabe? Eu já toquei e agradeço muito ao universo por isso, das vidas que eu já toquei, das pessoas que já se emocionaram, que leram na palestra. É um negócio muito legal. O Nilton já teve a oportunidade de ver uma vez, assim, muito en passant, né? Em outubro a gente vai fazer um negócio mais sério, para falar dessa questão da violência, que, como o Nilton falou, da violência da sociedade. Há muito tempo atrás, a violência LGBT estava focada na população LGBT. Hoje, você tem notícia aí de mãe e filha caminhando e alguém acha que é um casal homoafetivo e agride. Um homem carregando a bolsa da esposa, alguém olha e acha que ele é um homem gay e vai lá e agride. Quer dizer, a violência é uma coisa que depois que é solta, é igual fumaça. Você não vai conseguir segurar aquilo de novo. Então ela já não é hoje uma violência específica da população LGBT, ela começou ali. E aí você, mas como é que a gente chegou a esse ponto? Pois pensando daquela forma lá atrás, que você achou que era só a gente. É legal também ouvir isso, porque o meu pai era um negão eu falo negão porque o que eu falei, né? A forma carinhosa. Meu pai era negro, né? Meu pai é seu. O pessoal fala assim, tu é branco, tem olhos claros. Mas meu pai é um negão, pô. Pesava 130 quilos, forte pra caramba. E eu abraçava meu pai na rua e beijava. Não tinha vergonha disso. Nunca tive vergonha de abraçar meus amigos, beijar.
meu pai, e as pessoas ficavam me olhando assustadas. Pô, aquele branquelo beijando aquele negão. Pô, isso vamos botar, eu sempre fiz isso com meu pai há 34 anos atrás, e as pessoas ficavam impressionadas. Mas o carinho, o respeito, e falou sobre pré-julgamento, né? As pessoas te pré-julgam porque você faz aquilo ali, mas não querem saber quem você é, não sabem da sua história, elas simplesmente querem pensar algo que foram preparadas para pensar, vamos dizer assim, né? Então isso é bem interessante também. E eu gostaria de ouvir do Jordan, que é uma parada muito legal, bem interessante, né? Sobre o LGBTQIA+, são as letras. Eu ouvi ele falando isso, e tirar a gente dessa ignorância, tirar a gente da caverna mesmo, porque a gente vive essa escuridão e não sabe o que é. Eu não sabia o que era. Quando ele definiu lá, falou, que legal, cacete, adorei, cara. Manda ver aí, Jordan. É o que a gente fala do letramento, né? É assim, eu sempre falo isso, antes da gente falar na letra, é importante a gente entender que a gente ainda tem tanta coisa para a gente aprender, inclusive para a gente também, da própria população, né, dessa parcela da população. Porque o mundo já fala de 56 tipos de gênero. A gente aqui está discutindo rosa e azul. A gente está discutindo, né, esse binarismo. E o mundo já está falando de 56. E 56 reconhecidos, do tipo, em Nova York, se uma das pessoas que se reconhece, para além dessas letrinhas que a gente conhece, não for respeitado, ele pode processar. São 56 tipos. Tem um dos gêneros, inclusive, que eu gosto muito de exemplificar, porque ele existe desde sempre, que é o Two-Spirit, que é só de uma população indígena canadense, que esse gênero já existe lá desde sempre. Sabe? Existe na Índia e em outras culturas outros reconhecimentos de gênero que, inclusive, são homenageados, tem lá as suas, como é que eu posso falar? São, de alguma maneira, vistos de uma forma positiva e importante dentro daquela sociedade. E aqui no Brasil, não. É o binarismo, é aquela coisa do rosa e o azul, e a gente já está para muito além disso. E aí, a letrinha, né, LGBTQIAP+, primeiro, ela é importante porque se a nossa Constituição Federal atingisse e desse realmente a toda a população de uma forma, dentro da equidade, o direito das pessoas, a gente não precisaria de ter essa luta LGBTQIAP+. Assim como não precisaria a Lei Maria da Penha, como não precisaria o Estatuto da Criança, do Idoso e tantos outros. Nós temos uma Constituição que preceitua, antes de mais nada, a dignidade humana. Mas quando isso se perde, há necessidade dessa parcela da população que não se sente contemplada lutar por seus direitos. Porque é uma parcela que, segundo o IBGE, aliás, uma faculdade, se eu não me engano, a Unesp, 1,9% da população representa 4 milhões de pessoas. Essas pessoas não têm direitos básicos. E para eu ter os meus direitos, ninguém precisa perdê-los. Eu apenas vou ter, porque os meus deveres estão lá. A minha nota de R$10 não está escrita ali que ela é de uma pessoa trans, e ela vale tanto quanto a sua. Então, os nossos deveres, eles são cumpridos de maneira igualzinha, equânime, bonitinho. Mas os nossos direitos não. Por isso, a importância do LGBTQIAP+, para marcar a luta dessa parte da população. O L é de lésbica, pessoas do gênero feminino que se atraem afetiva e sexualmente por outra pessoa do gênero feminino. Né? LG, gay, homens gays, que se atraem por pessoas do mesmo gênero, do gênero masculino. LGB de bissexual, são pessoas que tanto se atraem pelo feminino quanto masculino. Não necessariamente ao mesmo tempo, isso não quer dizer que essa pessoa vai estar sempre envolvida com um e com o outro. Não, ela pode se reconhecer bissexual, e no momento da vida ela namorou uma mulher, num outro momento da vida ela namorou um homem, e de repente ela se apaixona e casa com um homem e vai viver com aquele homem o resto da vida. Não significa que em algum momento, mas ela é bi, vai sentir, não é isso. Tá? LGBT, que é a letrinha que me representa, que são as pessoas trans, as pessoas transgênero. Nesse guarda-chuva transgênero, a gente tem ali as travestis, os homens trans, as mulheres trans, as pessoas não binárias, e mais uma série de pessoas que estão nesse T da sigla, da letrinha T do transgênero. LGBTI
Gente, pelo amor de Deus, eu falo sempre isso porque eu ouvi isso e me feriu profundamente. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei para a pessoa e pedi para a pessoa se retratar. Uma vez perguntaram para uma pessoa assim, o que significa o I da sigla LGBTIA+. Aí a pessoa falou assim, eu não sei, deve ser de indeciso. Pelo amor de Deus, não digam uma coisa dessa. Tem o que antes, não tem o que? LGBT. Tem o quê? É porque é tanta letra que eu pulo. Mas como eu tô falando do I, deixa eu terminar o I. O I é de intersexo. O intersexo é o que antigamente se conhecia como hermafrodita. Hoje, hermafrodita é usado somente para outros animais, que não sejam os humanos. Tá? Eles podem ser de genitália ambígua, podem ser intersexo por questões de órgãos internos, podem ser intersexo por causa de cromossomos, enfim, são pessoas que têm características de ambos os gêneros. O que eu pulei, LGBTQ, é o queer. O queer é uma nomenclatura estadunidense, não é muito usada aqui no Brasil, agora que a gente está ouvindo falar mais, porque ela não tem muita identificação com a nossa população. Ela significa, basicamente, uma pessoa que está se questionando, que está se conhecendo. O queer é isso. Tá? Então, LGBTQIA é de assexual, não é assexuado. Assexuado é aquela pessoa que não tem sexo. O assexual é a pessoa que não tem o desejo sexual, ou que não é tão importante para ela. Ela pode se apaixonar, ela pode ter uma relação afetiva, mas o sexo para ela não é importante. Isso não é nenhum problema mental, problema de saúde, não. Ela é assim, para ela não é importante. Então é uma pessoa assexual. LGBTQIAP, de pansexual. Pansexual são pessoas que se relacionam com outras pessoas, independente de gênero, de identidade de gênero, de qualquer coisa. Ela se relaciona com outras pessoas, tá? LGBTQIAP+. O mais é para tudo mais que vier, até a gente chegar naquele 56 que eu falei antes e que já tem muito mais. Já tem lugares que usam letrinha, tem N, tem o NB, que é não binário, tem um monte de letrinha aí que acompanha, mas por enquanto a gente está aqui no LGBTIQAP+. E, Jordan, eu queria que você pudesse esclarecer, né, que eu acho que é bem interessante, a diferença sobre orientação sexual e identidade de gênero. Isso é ótimo, isso é ótimo. Então... Porque confunde muito, né? Confunde muito essas questões. E se eu falar também agora aqui, rapidamente, vai continuar confuso, né? A gente conversa mais. A gente tem que marcar um segundo, então, o segundo encontro. Eu tô fazendo um canal lá, um canal que eu botei assim, dicas de um guarda sobre questões LGBTQIAP+, que eu tenho falado para profissionais de segurança pública e para quem quiser assistir, né? Então eu venho falando sobre a questão do não opção, do nome social, sobre letramento, porque o tempo é curto para eu estar gravando com mais constância, mas eu tô tentando fazer isso. É um projeto que a gente pode fazer aí no Projeto Afetado também, que é bem interessante fazer vídeo curto dando essas informações. Muito legal. Porque eu acho que isso é interessante. O chefe tá aí, é só falar com ele aí. E eu acho isso bem bacana, porque assim, orientação sexual é por quem você se sente atraído, por quem você se apaixona. Qualquer um de nós aqui pode ter qualquer orientação sexual, independente de ser trans ou não. Isso é muito importante. Nós temos aqui, por exemplo, Newton é um homem cisgênero, heterossexual. Eu sou um homem transgênero, heterossexual. Certo? Uhum. Aí a gente fala assim... Não entenderam nada, explica melhor. Eu entendi. Você sabe o que é uma pessoa cisgênero? Vocês sabem o que é uma pessoa cisgênero? Eu queria saber. Como que é? Qual a palavra que eu esqueci aqui? Qual a palavra que eu não escutei? Cisgênero. O que é uma pessoa cisgênero? Seria, tipo assim, a pessoa que... Newton nasceu homem, continua sendo homem na infância, desde a infância. Se sente seria homem? Isso? Seria... Perfeito! Olha aqui! Quase escutei um amém agora. Não é isso? Não é isso? É isso. A pessoa que vem desse direto, né? Não teve uma mudança. Assim, o Newton, quando nasceu, disseram assim, é um menininho. Ele cresceu como menininho, se sente menininho, se vê como menininho. Ele é uma pessoa cisgênero. O cis, esse prefixo cis, vem do latim,
que significa do mesmo lado, tipo cisplatina, cisjordânia, isso significa o cis. Eu gosto de fazer essa pergunta, que quando ele fala assim, você sabe o que é uma pessoa cisgênera? Ou cisgênero, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu falei, então, é porque vocês são. Porque é o cisgênero em relação ao transgênero. Se fosse aquele vídeo lá do H2O, né? Podia emendar essa pergunta aí também, né? O que é, né? Se você é ou não. Ou se você exatamente. Porque aí, assim, imagina, se H2O é um absurdo, se é cisgênero, então, eu matava. Então, é essa a diferença. Essas pessoas, né, da orientação sexual, ser trans, um homem trans, ele pode ser hétero, ele pode ser gay e ele pode ser bi. Ele pode ser todas as outras orientações. Porque a identidade de gênero é como você se vê. Você, Lília, você se vê com uma identidade feminina. Essa é a sua identidade de gênero. Certo? O Gabriel é uma identidade masculina. O Newton é masculina, a minha é masculina. Essas são as nossas identidades, é quem você é. A sua orientação é por quem você sente atração afetiva sexual. Essa é a diferença. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você é um homem trans, é casado com a Cida, é um casal homoafetivo. Não. Nós somos um casal hétero. Se ela tivesse atração por mulher, ela seria, no máximo, uma pessoa bi. Assim como eu também, seria uma pessoa bi. Isso não interfere, uma coisa é diferente da outra. Eu acho muito legal essa discussão de identidade de gênero e orientação sexual, porque tudo isso é muito confuso. Sabe? E aí tem outras situações que acontecem que quando eu também me deparei com elas, eu falei, caramba, mas como é que é isso? Né? Porque, por exemplo, um casal trans, ela fez a transição do masculino para o feminino e ele fez a transição do feminino para o masculino. Certo? E a gente tem visto que casais trans têm filhos. Ele gesta. Ele pariu. E agora nós tivemos uma conquista que na certidão de nascimento já pode vir o nome dela como mãe e o dele como pai, sendo que foi ele que pariu. Bom, né? Isso é ótimo. Em vez de falar, a gente está lutando, né, para que essa mudança seja, assim como já tem a certidão de nascimento do não binário. No Rio nós temos 27 pessoas, inclusive eu conheço alguma delas, que são aquelas pessoas que não se identificam nem do gênero masculino, nem do gênero feminino. E na certidão de nascimento dela está escrito lá, não binária. E aí eu te pergunto, como é que essas pessoas vão conseguir acesso, por exemplo, ao SUS, que é um sistema binário, que você tem que ser homem ou mulher para poder ir numa especialidade médica? Como é que fica uma ficha de chamada na escola, que é uma coisa binária? Você tem que ser menino ou menina para estar na ficha de chamada. Para usar o banheiro, que o banheiro é do menino ou é da menina, se na certidão de nascimento ela é uma pessoa não binária, ela pode fazer uso de ambos os lados. A gente tem muita coisa para caminhar. Eu falo assim, é como se a gente tivesse um tabuleiro de xadrez, que estava tudo certinho, tudo em pezinho, aí de repente sacudiu isso tudo e que não vai mais voltar para o lugar, e que a gente agora tem que aprender a jogar de outro jeito. É exatamente isso que você falou, mas afetar, né? Afetar, além do afeto, do carinho, também afetar tem a ver com esse negócio do encontro, assim, do incômodo, e a gente só consegue, eu tô olhando para baixo para do computador, mas tem que olhar para a câmera. A gente só consegue afetar, né? O afeto também provoca uma certa dor e um certo questionamento. Eu acho que essas coisas que lá no começo do papo a gente falou, que são óbvias, mesmo tem que ser dita, tem que ser assim, a gente tem muito orgulho de aos poucos, por mais que os cães ladrem, os cachorros ladrem, mas a caravana ela tem que continuar passando, porque, como você falou, a Constituição ela garante o direito da dignidade humana. Então, assim, são todos seres humanos, todos têm que ter direito. Então, é meio complicado, a gente tem que se colocar dentro de uma condição de direito, quando, na verdade, essa condição já é nossa, né? Você tem que fazer esse movimento para se colocar numa posição que já é sua, né, de direito, né? Mas a gente já está caminhando para a parte final do nosso papo e queria que você, Jordão, falasse um pouco mais, então, sobre os seus livros. Você falou do primeiro, né, do Eu Trans,
Foram quantos livros que você tem lançado aí, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, sobre a sua literatura? Cara, eu tenho Eu Transo, Missão Vencer, o Diversidade e Inclusão, e participação em algumas outras coautorias com a Proverbo, com a Metanoia. Tem o Rio de Cores, que é onde tem um conto. Estou no Sentença de Vida, da doutora Márcia Rachid, uma das maiores infectologistas do Brasil, trata da HIV/AIDS desde a década de 80. E assim, eu acho que a gente está numa média aí. Tem uma republicação do Viagem Solitária, do João W. Neri. Eu tenho a participação no livro dele. Eu acho que estou chegando aí numa média de uns 10 livros. E com ideia de fazer outros aí, porque assim, eu acho muito importante. Hoje, a nossa literatura LGBT tem várias pessoas escrevendo, né? A Mária Moura, a própria Bianca Figueira, que lançou agora o Deixadas para Trás, ela fala da questão na Marinha, e assim, a importância da gente registrar as nossas histórias, registrar as nossas vivências, né? De alguma maneira a gente está marcando, a gente está fazendo parte de uma mudança na humanidade. Eu sou um cara com 55 anos, eu tenho 7 anos de transição, a minha transição começou com 48 anos. Então eu tenho uma vivência anterior, né, numa leitura feminina, apesar de masculina, aonde o peso do machismo, o peso das violências contra a mulher, eu senti durante esses anos todos. Por isso que eu não nego, eu sempre falo isso, eu não nego o meu passado. Não existe a Jo falecida, porque a existência, a resiliência da Jo é que permite a existência do Jordan de hoje. E eu acho a importância de registrar essas histórias, porque eu vejo muito assim, hoje eu estou aqui porque antes de mim, muitas pessoas sofreram muito mais, sucumbiram até, para que a gente pudesse existir. E tem uma responsabilidade com aqueles que estão por vir. É como se fosse lá atrás, eles deram frutos, caiu a semente, nasceu o Jordan cresce, dá um fruto, vai dar uma semente, vai nascer um outro. Porque é assim que a gente vai perpetuar a nossa história, avançar na humanidade, né, fazer o que há de necessário para que um dia, obviamente que não vai ser para a minha geração, e sabe-se lá quantas mais aqui à frente, a gente possa olhar um para o outro e se ver como gente. Só. Sem se importar com essas outras coisas, com essas particularidades. Sabe? Eu acho que isso é muito interessante. E aí, em 2021, eu lancei esse aqui, que é o Missão Vencer. Essa frase aqui foi muito polêmica até, porque é o Nós não nascemos para ser um nada, pela Proverbo aqui em Maricá, que nesse livro vem falando exatamente disso, né? De como é que é ser um homem trans com 50 anos, não tendo essa vivência, né, da juventude, da adolescência, nessa leitura masculina. Porque, de repente, eu estava com 50 anos, solteiro, sozinho, numa leitura masculina, e eu falei, caramba, o que eu faço agora? Que homem eu sou? Que Jordan é esse? Eu vou reproduzir o machismo que está aí? Como é que a gente vai vivenciar? Foi uma descoberta, assim, muito, muito forte, muito profunda. Você tem uma ideia? Eu fui viver numa república masculina em Niterói, onde todos os outros homens não sabiam que eu era trans, porque eu precisava dessa experiência. Eu fiz um mergulho nesse universo masculino, que foi muito interessante, para eu me entender melhor dentro desse universo. Sabe, o que eu quero para mim, o que eu ia construir em mim, o que eu não ia construir em mim. E aí o Missão Vencer fala disso, vem falando de 2014 para cá, né, algumas coisas da transição, até 2021, eu lancei em janeiro de 2021, e aí eu já fecho falando do momento de pandemia, de Covid, onde eu perdi a minha irmã e tal. E aí, 2022, a gente está na luta, trabalhando esses 2 livros, e eu pretendo, para o próximo ano, a gente está lançando aí esse para pessoas leigas. É isso, o trabalho é esse. O que o Jordan falaria para Jo lá do início, que passou por tanta coisa, né, que eu acho que tem que fazer até um segundo para a gente poder saber mais coisas, né? Mas o que você poderia falar para ela que está lá, sabe? Se você pudesse falar para ela. Entrar na máquina do tempo, né? O que você falaria para ela? Porque ela passou por tantas coisas, né? Por tantas superações, né? O que você falaria agora? Eu sei que você já conseguiu superar tantas coisas, mas lá no início de tudo, né? O que você falaria para ela?
Obrigado por você não ter desistido. Sabe, Legal. porque eu já fiz constelação sistêmica, né? Essa pergunta a gente faz na constelação sistêmica. E é isso. Quer dizer o quê? O que é uma constelação sistêmica? Constelação sistêmica é uma forma de terapia que hoje até os juízes, aí, o pessoal do magistrado utiliza. Você faz é uma ferramenta usada para que você recoloque as coisas no lugar, nos seus devidos lugares. Eu comecei a conhecer um pouco mais da minha história, que foi depois de lançar o Missão Vencer, foi em 2016, para saber quem era meu pai, quem era minha mãe. Tem toda essa complicação aí também. E aí eu fiz uma constelação sistêmica para colocar cada um no seu lugar. Sabe? A minha mãe biológica, meu pai biológico, e inclusive a Jo. De você perdoar, você entender quais os contextos que muitas coisas aconteceram, que foram violências, mas existia um contexto. Existia ali uma mulher que também sofreu muitas violências. Ela estava reproduzindo, por causa da amargura dela, em mim, as violências que ela sofria. Então, eu fiz todo um processo para entender tudo isso, botar todo mundo no seu lugar, para poder... Bom, agora vamos. Sabe? Então, a Jo, eu tenho muito a agradecer, porque ela podia ter desistido, ela podia ter tomado um caminho torto, ela podia ter, sei lá, podia ter abortado o filho que tem, e aí não teria filho, não teria neto hoje, porque foi vítima de uma violência sexual, e ela não optou por isso, sabe? A Jo podia ter feito milhões de coisas, porque a história de vida e todas as violências que ela passou justificaria qualquer uma das decisões. Então eu sou muito grato por ela não ter desistido e ter escolhido sempre os melhores caminhos. Senão o Jordan hoje estava ferrado. Talvez nem estivesse aqui. Verdade. A gente que é agradecido por ter um papo assim tão afetado e tão maravilhoso como esse. Eu não o conhecia, né? Pessoalmente. Na verdade, eu ouvi o seu nome pela primeira vez quando veio a sugestão de pauta, né? Que a gente está nesse projeto, já temos aí 2 ou 3 bate-papos engatilhados, e a Valquíria, que é a esposa do Newton, que sugeriu que a gente conversasse com você, porque o papo afetado é isso, é um bate-papo, é diversidade, mas também é amor, é escutar o outro, respeitar o outro, porque o Newton soube muito bem usar essa palavra afetado quando ele escreveu, porque você ser afetado tem 2 sentidos, né? Você tem o afeto do carinho, e você tem o afeto de você ser tocado e ser afetado, né, por alguma coisa, como a gente falou lá na primeira pergunta do bate-papo. Então, assim, eu particularmente, como a gente falou aí, eu vivo dentro de uma bolha, e às vezes a gente para não ter esse olhar que todo mundo poderia ter, né? Fui lembrando, assim, de caraca, pior que é isso, isso, é óbvio, assim, por que eu não ouvi isso antes, assim, poderia parecer uma coisa tão mais difícil, né, mas é uma coisa tão clara, não é? Tão claro. Eu queria muito agradecer você, porque esse bate-papo afetou a minha vida e a maneira como eu vou olhar o mundo agora. E assim, talvez essa é a missão do nosso bate-papo, de se a gente conseguir afetar uma pessoa, né, como eu fui afetado, a gente consegue fazer esse movimento de afetar de um em um, né? Carregar um peso bem maior do que o nosso, e que vocês, a população trans, sempre carregaram, né? Um peso muito maior do que o que vocês têm, né? Poxa, obrigado mesmo pela participação. Estou assim, muito tocado, muito emocionado por ter participado dessa conversa que deu muito certo. O sistema não caiu, a gente não precisou parar a conversa e gravar de novo, então foi tudo muito maravilhoso. Perfeito. Eu sou péssimo para gravar de novo. Tudo que eu falo, mas assim, depois eu não vou lembrar. Pois que bom, tá tudo registrado no universo. Eu queria, antes de pedir para os meus companheiros assim darem a palavra final, eu queria saber, porque eu te apresentei como autor, mas eu queria saber, você é guarda municipal, que você falou aí, não é? Eu sou guarda municipal da cidade do Rio há 24 anos, graduando de serviço social, palestrante e escritor. Então, se a pessoa quiser conversar um pouco mais com você, ou te convidar para uma palestra, conhecer um pouco mais sobre os seus livros, enfim,
como é que ela faz aí para te achar? Divulga aí suas redes sociais. Bom, tem o @JordanLessa. É importante que é sempre com JORDH, de Direitos Humanos. Jordan Lessa, @JordanLessa lá no Instagram. Lá tem como entrar pelo Zap. Tem o www.jordanlessa.com.br também, que está em construção. E tem o Poeta Afetado. É só falar com o pessoal aí do Newton, do Poeta Afetado, que a gente está junto. Vai chegar aí, toda a informação vai chegar. Com certeza. Marília, não, Lila Machado, autora do livro. Pode ser os dois, não tem problema não. Eu quero falar completo, isso aqui tá no universo. Lila Machado, autora do livro Os Sonhos de Luna e a Cidade Alada. Agora acertei. Acertei? Tá bom. Acertou. Só não tinha esse E aí, mas tá tudo certo. Acertou. Sonhos de Luna, Cidade Alada. Isso. Lila, dá suas palavras finais aí, se despede do nosso público. Bem, eu tenho muito a agradecer o Jordan estar aqui. Eu já tinha muita vontade de conhecê-lo, né? Até por conta do Newton e da Valkyrie, que sempre falaram muito dele. Então eu tinha já essa curiosidade de poder conversar, né? Porque eu admiro muito, né? Eu gosto dessa luta, sabe? Eu compro essa luta mesmo de vocês, porque a nossa luta é nossa, é de todo mundo, sabe? Não é só de um grupo, né? Como fala a minoria, não é. É uma luta nossa, sabe? É uma luta de toda a humanidade. Então, o que eu tenho para dizer para todo mundo é mais empatia, mais respeito e menos julgamentos. Perfeito. Gente, vocês estão muito lindos. Os fofos, né? Gente, eu tô me segurando para não chorar, eu tô bem emocionado hoje com a conversa. Me afetou mesmo. Se a intenção do papo afetado é afetar, hoje foi um afeto bem grande. Eu quero te conhecer pessoalmente, Jordan. Eu também. E quero ler. Olha, eu vou estar dia 16 agora, sábado, na Companhia dos Atores ali na Escadaria Celarão, na Lapa. Tem o teatro ali. Uhum. Então, eu vou estar lá na peça Cuidado Quando For Falar de Mim, que é uma peça que já está há uns 3 meses em cartaz e tem uma participação minha em vídeo, mas depois, agora no sábado, vai ter um debate depois da peça. Se vocês quiserem, eu mando aí o link do Simpla, eu vou estar lá. Manda sim, que a gente vai colocar aqui embaixo do vídeo, mas então divulga, porque esse vídeo vai talvez entrar antes aí do dia 16, então divulga novamente. Dia 16 de julho, na Companhia dos Atores, não é isso? Escadaria Celarón, na Lapa. Qual é o horário? 8 horas. A peça é Cuidado Quando For Falar de Mim. Tá. É uma aí boa tem que comprar o ingresso lá pelo Simpla, porque tem lotado. Que bom. Que bom, né? Que bom. Bom mesmo. E aí eu vou participar do debate lá com a doutora Márcia Rachid, do livro Sentença de Vida, e vai ser bem bacana. A peça é muito interessante. Ela fala de pessoas convivendo com HIV, mas de uma forma com várias histórias sendo narradas, sabe? Eu achei fantástica. A gente tinha participado dela online durante a pandemia, porque ela estava para estrear quando começou a pandemia, e agora ele trouxe para o presencial e assim, ficou fantástico. Newton Oliveira, o poeta afetado, responsável por tudo isso aqui. Dá o seu oi final aí, por favor. Oi! Eu sabia, já esse é o Newton. Na vida do Newton. Esse é o Newton. Eu já joguei, eu levantei a bola para isso, eu sabia disso. Esse é o Newton. Assim, é de extrema importância, né? Como foi falado o tempo todo, afetar, né? Afetar, tocar e as pessoas sentirem realmente tudo isso. Falar de Jordan é falar de uma pessoa iluminada, como eu sempre digo, né? Conhecer esse cara aí e a gente, sempre para conversar. É sempre várias perguntas para ele sempre sendo questionado. Por que isso? Porque eu sou assim, né? Eu sou chato. Adorei a ideia da gente fazer pequenas postagens sobre assuntos diversos aí. Depois a gente vai ver isso direitinho. E no dia 15 de outubro, às 16 horas, 18 horas, nós vamos ter o Jordan palestrando aqui na FLIM, em Maricá.
A gente conseguiu um espaço o dia todo, agradecer a Secretaria de Educação que cedeu esse espaço para a gente, de Maricá, né? A nossa secretária aí, e a pessoa que trabalha diretamente com ela, que é a Sabrina, a Adriana, que é a secretária, e a Sabrina, ela cedeu o dia 15 todo para o povo do livro, para a gente estar junto. Então, isso é de extrema importância. E o Jordan poder fazer uma palestra de 2 horas, ele deve trazer alguém para agregar valor também, né? Apesar que uma palestra dele, 2 horas para ele é pouco, tá, gente? Dia do meu aniversário, já 15 de outubro. A gente tá vendo aqui, ó. A gente tá vendo só dia do meu aniversário. Outra coisa poderia Foi na tua agenda. A gente vai comemorar aqui. Dia do meu aniversário, 15 de outubro. Ô, Nilton, você não me convidou, mas eu já tô me convidando, tá? Dia 15 é dia do professor, É dia dos professores. Sábado, não é? Então, isso aí. Vai ser que horas? O dia, aí nós escolhemos o dia 15, né? Aí a primeira coisa que eu falei para nossa amiga Roberta, que é a nossa assessora aí de imprensa do Povo do Rio, eu falei assim, ó, marca logo com o Jordan, que o Jordan é uma pessoa ocupada, tá? A agenda dele vive lotada. Qual vai ser o horário? Vai ser de 16 às 18 horas. Aí eu, antes de ela falar com o Jordan, eu falei com o Jordan. Eu mandei mensagem pro Jordan, pode dia 15? Posso. Eu falei, maravilha. Então a gente vai preenchendo o colchão aí que eu vou dormir em Maricá, então, esse dia. Ótimo, preenchendo o dia 15 de várias atividades, uma delas é a palestra do Jordan, que, como foi falado, é de extrema importância e é esclarecedora para a gente, porque somos ignorantes da verdade sobre vários assuntos. E quando a gente sai dessa escuridão, a gente consegue ver de forma diferente. Então, a ideia do Papo Afetado realmente é essa, né? Afetar as pessoas, é tocar as pessoas. Eu acho que a gente atingiu esse objetivo maravilhoso aí, estando com o Jordan, batendo esse papo. Vão ter outros. Esse é só o primeiro, tá, Jordan? Vamos fazer esses pequenos bate-papos aí, tirando dúvidas. Isso é legal. E tem outras propostas para você. Aí depois eu vou falar contigo no privado. Tem muito que trabalhar, cara. Vamos trabalhar. E como a Maria falou, é uma luta nossa. Não é uma luta do Jordan ou de fulano, ciclano, beltrano. É uma luta nossa. Porque nós somos a sociedade. E respeitar é o princípio básico. O restante é o que vem. E o primeiro passo é o respeito. Então a gente tem esse respeito e vamos lutar juntos sim, meu amigo. Pode contar sempre comigo aí. E uma luta pela paz, pelo que é certo, né? Não é uma luta de brigar, ou de matar, ou de morrer. É uma luta, quando a gente fala de luta, é lutar pelo que é certo e por esse respeito aí que todos merecem. Tá bom? Eu acho que é isso, falei demais, né? Fico feliz de ter vocês como aliados, isso é muito importante. Você sabe que as pessoas que não são LGBTs e participam da luta são os aliados, né? Então vocês agora são os aliados, fico muito feliz de tê-los ao lado. Não, a gente que agradece pelo papo de hoje, estou sendo repetitivo aqui. Galerinha também, então, não esquecendo dos recados finais. Gostou desse vídeo? Curte. Gostou do vídeo? Compartilha. Gostou do assunto? Conhece alguém que acha que vai gostar também desse assunto para poder se inteirar? Compartilha, tanto no YouTube quanto no Spotify, que vocês estão ouvindo, quanto também lá pelo site O Poeta Afetado, em qualquer plataforma que vocês verem a gente, dá aquele joia, dá aquele feedback. Queria muito agradecer, então, meus colegas aí de mesa, Jordan, e você que assistiu até agora, ou que ouviu a gente até agora no Spotify, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Isso, galera. Obrigado. Obrigado. Obrigada.